Vamos então iniciar. Eu vou pedir aqui a presença mais uma vez no palco do nosso presidente da CEBIC, Renato Correia, a quem eu peço uma salva de palmas. Convido também a Ailton Madureira, secretário executivo do Ministério das Cidades. Como moderador deste painel, Clausens Duarte, vice-presidente da área de habitação de interesse social da CEBIC. Celso Petrucci, economista-chefe do Secov São Paulo. Ele que estava aqui no outro painel, mas daqui a pouquinho vai estar aqui conosco. E também convidamos a senhora Ana Maria Castelo, coordenadora de projetos da construção na FGV IBRE. Todos podem tomar assento. Para as considerações iniciais, passa a palavra ao nosso moderador, Clausens. Renato, você faz as honras aí da abertura? Faço. Muito boa tarde a todos. Queria aqui agradecer a Ailton Madureira pela presença, agradecer a Ana Castelo também, e agradecer Clausens, que tem dedicado, pessoal, um tempo muito importante em estudar a questão da alocação social no Brasil, né? Então, esse painel é dedicado a essa modalidade, né, Clausens? Que, fora do Brasil, tem sido muito usado, né, Velar, para resolver o problema do déficit habitacional, né? E eu acho que discutir isso aqui com a Ana Castelo, com a Ailton Madureira, que tem uma vivência longa na luta aí de produzir habitação e de conviver aí com o Ministério da Cidade, acho que vai enriquecer muito aqui o nosso debate e cumprindo a missão que a CEBIC tem de melhorar o ambiente de negócio, de ampliar os investimentos, tanto em habitação quanto em infraestrutura. Então, é isso, Clausens. Brevemente aqui te devolvo a palavra aí para o início dos trabalhos. Obrigado, Renato. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela presença, Ana. Ailton, obrigado aí pela sua presença. Antes de mais nada, quero dizer que eu realmente estou muito empolgado com esse assunto, né? Sobretudo quando a gente começa a se debruçar e estudar mais, a gente vê realmente o potencial que a gente tem para avançar nesse segmento, né? Quebrando um pouco o protocolo aqui, queria chamar aqui mais uma vez ao palco aqui o Celso Petrucci, a quem eu peço uma salva de palmas aqui. Então, pessoal, eu queria pedir, se possível, já colocar aqui a breve apresentação e permitam ficar de pé aqui para facilitar aqui a apresentação. E se alguém... eu acho que o passador está aqui. Esse tema, pessoal, ele vem me despertando o interesse já há bastante tempo, sobretudo por achar que, além de ser digamos, uma forma adicional e complementar ao combate ao déficit habitacional, né, existe uma lógica um pouco não racional sobre a alocação aqui no Brasil, tá? E se a gente observar rapidamente o seguinte, se a gente fizer uma rápida comparação entre o mercado imobiliário brasileiro e o mercado imobiliário americano, né? A diferença significativa é sobre o custo do funding, né? O custo do funding americano histórico, o custo já final para o tomador final, gira da ordem aí de 4%, hoje está um pouco mais caro, talvez 5,5% ao ano, enquanto que o nosso, né, a mínima que a gente teve, aliás, que a gente até tem, mas é subsidiado, é 4% do FGTS, mas tirando o FGTS, falar do juros de mercado, a mínima que a gente teve aqui talvez tenha girado da ordem de 8%, 9%, né, quando muito baixo. Claudio, te atrapalhei, mas é só cumprimentar o Ranieri Paulino, nosso deputado federal. Obrigado aí, deputado federal pela Paraíba. Ranieri, fica aqui na frente, cara, por favor.
Obrigado. Aqui está a paisana, mas eu te reconheci. Tá, senta aqui na bem-vindo, frente, prazer. por favor. Obrigado por ter vindo. Então, fazendo essa rápida comparação, ou seja, mesmo no mercado imobiliário, onde a taxa de juros é bem menor do que a nossa, o que leva a crer que é muito mais fácil, digamos, a aquisição imobiliária lá nos Estados Unidos do que o aluguel. Ou seja, a gente leva a crer que a parcela de imóveis nos Estados Unidos que seja alugada deva ser bem menor do que a nossa, porque aqui, mais uma vez, é difícil a gente ter acesso ao financiamento imobiliário, o que nos resta é a locação. Entretanto, a média de unidades locadas nos Estados Unidos é da ordem de 36% de todas as suas unidades, enquanto que no Brasil, agora no censo de 2022, e é porque teve um crescimento significativo, nós estamos na casa de 22%. Tá? Ou seja, mesmo tendo uma dificuldade muito maior de obter a aquisição, financiamento imobiliário, o percentual de imóveis alugados ainda é baixo, né? Além disso, como já falei, a gente tem mais da metade da parcela do déficit habitacional brasileiro, quantitativo, está enquadrada como ônus excessivo, justamente demonstrando um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Então, tudo isso, de fato, nos chama a atenção, e pelo fato de, como o Renato bem falou, e a gente vai mostrar aqui nesse estudo, que mundo afora, esse programa, né, essa ferramenta, é uma ferramenta bastante utilizada, e em alguns casos, aqui nós vamos mostrar no caso da Holanda, o aluguel social representa mais de 60% de todas as moradias, o aluguel social, fora a parcela que não é social. Mas é um caso específico, mas enfim. Bom, então, quero agradecer aqui a Ana Castelo, aqui, e a Econit, e as pessoas, o Luiz Fernando também, que participou aqui desse importante estudo, é um estudo bem aprofundado. Essa apresentação realmente é um en passant, tá? O estudo vai ser distribuído aqui para todos, ao final, e está muito rico, bem aprofundado, e a gente espera realmente que o governo, que através do Ministério das Cidades, aqui representado pelo Ailton, possa aproveitar um pouco desse material para evoluirmos juntos nessa linha, e ele também é um entusiasta desse assunto, já havia me falado. Bom, pessoal, aqui vou tentar ser bastante breve. A ideia é fazer essa rápida apresentação, como eu falei, bem sucinta do estudo, e logo depois a gente passar aqui para o rico debate, que é o que a gente, de fato, agrega principalmente. Por que a alocação social, né? Então, nesses últimos anos, a gente vem observando o crescimento da alocação informal, né, sobretudo nos últimos anos, especialmente nas metrópoles. Como a gente já sabe, mais de 50% do déficit habitacional é representado pela locação, pelo ônus excessivo do aluguel. Entretanto, quando a gente quebra isso pela região metropolitana e demais áreas, na região metropolitana isso vem crescendo, e em 2022 isso chega a representar, pasmem, 62% de todo o déficit habitacional nas grandes metrópoles. E o estudo mostra que isso é devido, sobretudo, esse aumento vem aumentando nas comunidades. Tá? Então, aqui no estado de São Paulo, nós temos, por exemplo, Paraisópolis, que foi um exemplo estudado aqui, que a gente observa o crescente, a crescente participação de informalidade no aluguel, ou seja, não posso dizer empresas informais, mas investidores informais, né, que constroem à margem da lei, alugando por valores acima do que as pessoas podem pagar, comprometendo 40% às vezes de sua renda. Recentemente, a CEBIC fez um importante estudo da necessidade de investimento necessário para acabar com o déficit habitacional com pessoas com renda até R$ 8.000.
E para isso seria necessário que a gente construísse quase 1.300.000 unidades só para esse público até 2033, mostrando realmente o tamanho da necessidade existente. Necessidade de programas diversificados para atender diferentes realidades. Então, nós temos aqui públicos específicos como moradores de rua, idosos, estudantes. A nova edição do Minha Casa Minha Vida já prevê na nova lei, a 14.620, o fomento à criação de mercados de locação social em áreas urbanas. Então, já há essa previsão. A iniciativa privada tem potencial para ampliar a oferta de locação, reduzindo a pressão da demanda por moradia, alavancando a nova oferta para locação. O objeto do estudo desenvolvido, foi justamente identificar os desafios e oportunidades para o desenvolvimento da locação no país e oferecer subsídios para a adoção pelo governo desse programa de locação acessível. Como antecedentes, nós temos já uma longa história de produção habitacional, ou seja, o mercado produtor já está aquecido, sobretudo por conta do Minha Casa Minha Vida, ao longo desses anos, e hoje, como a gente falou recentemente, a gente produziu, não só para o Minha Casa Minha Vida, mas somando todas as unidades financiadas, inclusive SBPE, a gente chegou a uma marca recorde de mais de 1.100.000 unidades financiadas no ano passado. Como benchmarking, experiências internacionais, nacionais e municipais com a locação, e o objetivo, como já falamos, de contribuir para a identificação de oportunidades do desenvolvimento dos setores de incorporação e construção, tanto quanto para o debate sobre caminhos para a via da locação social no âmbito da política pública dos diversos níveis federativos. As dimensões abordadas foram as experiências internacionais, as experiências nacionais com locação social, PPPs e multifamily. Aqui, esse gráfico mostra a distribuição nos diversos países de quanto representa a locação social em 2022 no parque, no inventário de todas as moradias em cada um desses países. Então, a gente observa que a média mundial está abaixo de 5%. O Brasil nem aparece aqui. Ou seja, com locação social, a gente ainda não tem realmente isso bem desenvolvido aqui no Brasil. Observando aqui os exemplos de países desenvolvidos, foram escolhidos aqui a França, a Inglaterra e Países Baixos, que têm programas já bem consolidados e bem antigos sobre a locação social. Todos eles, cada um, óbvio, tem pequenas particularidades, mas todos convergem em alguns sentidos principais. O atendimento habitacional é mais efetivo quando diversificado e modelado segundo os grupos diferentes de renda, bem como que precisam que existam modalidades com regramentos diferentes, pensados segundo as particularidades e possibilidades de cada grupo. E aqui a gente vê o grupo, por exemplo, do senior living, do co-living para estudantes, enfim, os vários subgrupos. No caso de maior vulnerabilidade social, o atendimento pode ser realizado por uma combinação de diferentes programas. Por exemplo, a provisão de aluguel acessível associada a subsídio para complementar o pagamento. Agora, pegamos também, foi estudado, 3 países com realidades um pouco mais similares ao Brasil, países em desenvolvimento, Chile, Uruguai e África do Sul. Os casos uruguaios e sul-africanos mostram que é possível que o poder público, o setor privado e o terceiro setor se aliem para oferecer moradias de qualidade para grupos sociais de baixa e média renda. Situação no Brasil. Hoje, ainda não há uma política consolidada de provimento de habitação social baseada na locação. O que a gente observa é a existência de parque público, como aqui em São Paulo, se for uma coletânea aqui, a fonte é a Prefeitura Municipal de São Paulo, mas o que a gente observa nesse parque público,
é uma precariedade dessas unidades ao longo do tempo, justamente pela dificuldade da manutenção desse parque, né? E o que a gente observa também ao estudar os exemplos europeus é que muitas vezes eles iniciaram através do parque público, mas justamente por essa dificuldade acabaram fazendo a transição para o parque privado, ou seja, onde a iniciativa privada desenvolve e administra isso, e através ou de financiamento subsidiado para essa produção, ou através de voucher complementar, né, subsídio complementar para o beneficiário final. Ainda aqui na situação do Brasil, né, fornecimentos de voucher para aluguel em parque privados, e aqui a gente tem case aqui em Belo Horizonte, Campo Grande e Recife, mas em baixa escala. Nós temos as PPPs, né, com modelagens escolhidas no âmbito do governo federal, com pilotos em Recife e Campo Grande, ainda não iniciados. Em São Paulo, existe um case de sucesso, que foi feito, salvo engano, a empresa foi a Canop, se eu não me engano, né, já está em andamento. Entretanto, no que diz respeito às PPPs, a gente precisa avançar ainda muito, digamos, em tudo aquilo que forneça mais celeridade. Tá? A PPP exige um rito próprio, né? Tem a etapa da PMI, tem a etapa da definição do equilíbrio econômico-financeiro, e tudo isso leva um certo tempo. Tá? É uma ferramenta importante, mas requer ainda aprimoramentos. Iniciativas privadas inovadoras, no caso do terceiro setor, são o caso da Soma e da Lapena, a gente vai abordar rapidamente mais à frente. Temos observado aqui o crescimento da locação informal, como eu mencionei aqui em comunidades, e necessidade de definir modelos e políticas abrangentes. Definição da política do Minha Casa Minha Vida, né, ou seja, a locação como forma de acesso à moradia, onde é necessária a definição do público-alvo, alcance dos projetos em desenvolvimento e barreiras e oportunidades para o desenvolvimento do mercado de locação acessível. E quais os modelos a serem adotados, né? A modelagem dessa linha programática ainda não foi concretizada, revelando que há espaço para contribuições como a ofertada por esse estudo para futuras modelagens. Esse é o objetivo. Caso da Multifamily, né? O que é o Multifamily? Né? São projetos que oferecem múltiplas unidades habitacionais em um único complexo habitacional que são destinados exclusivamente para aluguel. A necessidade da diversificação das fontes de recursos para produção habitacional diante da limitação das duas principais e tradicionais fontes de recursos, né? Tem contribuído para que os agentes envolvidos busquem estruturar operações criativas, viáveis e sustentáveis, né, utilizando novos instrumentos financeiros do mercado de capitais, ou seja, trazendo à baila recurso privado, e isso realmente é um funding adicional, né, associados à agenda ESG, né, e a recursos públicos. O caso Soma, os dois próximos casos são casos, são cases existentes aqui no Brasil, onde o terceiro setor entra para viabilizar isso. Óbvio que são exemplos muito importantes, interessantes, mas que só foram viáveis porque os investidores entraram aceitando a rentabilidade abaixo da rentabilidade padrão de mercado, mas justamente com finalidade social. Tá? Então, esse investimento nas empresas está lá na rubrica de projeto social. Então, no caso Soma, é um consórcio entre 3 empresas, né, que constitui uma ONG. Soma é Sistema Organizado de Moradia Acessível, para desenvolver um projeto inédito de um edifício de uso misto para locação acessível no centro de São Paulo. Não conta com funding público. O financiamento do empreendimento foi estruturado por meio de CRIs, adquiridos por 5 empresas investidoras, algumas com forte conexão como o setor da construção. O empreendimento utiliza um modelo de locação subsidiada cruzada, em que 40% das unidades residenciais são alugadas a preço de mercado e ajudam a subsidiar as outras 60%, que são destinadas a famílias com renda de 3 a 6 salários mínimos, de tal forma
que o rendimento médio de todo o cômputo, né, cria uma viabilidade mínima para o investidor. O caso mais vale a pena habitar, uma parceria entre a Fundação TID Setúbal e a Associação Blend Lab. Investidores serão segmentados por tipo de cotas específicas, com características distintas de risco e de prazo para diferentes perfis, né? É um pouco diferente do projeto anterior da Soma, onde nesse já se admite recursos públicos visando equalizar melhor a taxa de retorno e os objetivos sociais do projeto. Aí é chamado Blend Finance. Capital advindo de bancos de fomento, órgãos multilaterais, programas governamentais, entre outros, além de investidores institucionais ou individuais com maior tolerância a prazo, né? As considerações finais, né? O estudo trouxe diversas experiências internacionais e domésticas que compõem um valioso diagnóstico da questão. Todo esse levantamento evidencia que não há uma solução única, mas grande diversidade de combinação de iniciativas públicas, privadas e do terceiro setor para provisão de moradia social para aluguel. Todas encerram desafios para promover uma oferta suficiente frente à demanda, além de, conforme o caso, questão de gestão e sustentabilidade financeira, sobretudo quando públicas e voltadas para segmentos mais vulneráveis. Envolver o setor privado, né? E aqui uma sugestão inicial de que nessa iniciativa inicial a gente possa atingir 5% do estoque das nossas habitações, que hoje giram em torno de 75 a 80 milhões de moradias, ou seja, 5%, a gente estaria falando aí de algo em torno de 4 milhões, que seria até superior da quantidade que representa o déficit habitacional com ônus excessivo de aluguel. Então, essa marca de 5% é uma marca inicial que, como a gente viu numa tabela mais atrás, representaria uma média mundial. Próximos passos, né? O momento presente aponta para um desenho de uma nova fase do mercado imobiliário brasileiro. Como a gente já conversou até no painel anterior sobre financiamento imobiliário, nós precisamos avançar, precisamos de sair do quadrado um pouco, tendo em vista a situação do funding tradicional do FGTS, que já estamos no limite, a situação do funding da poupança, que é desnecessário descrever a situação, e isso traz, como disse, um novo funding, uma nova possibilidade de trazer funding privado à baila. A locação parece ser um caminho relevante para o setor habitacional e empresarial. Desenvolver políticas eficazes e adaptadas às diferentes realidades, como falamos aqui, então, atender casos de pessoas portadoras de necessidades especiais, senior living, co-living, para estudantes, para, enfim, diversos casos específicos, cada um com realidade diferente. Incentivar a participação privada e o investimento no setor. Um novo estudo será um primeiro passo para fundamentar tecnicamente essa possibilidade, oferecendo uma base sólida para o desenvolvimento de políticas eficazes no setor. Então, esse é um primeiro passo que a gente está dando, que é justamente fazer um diagnóstico de tudo que existe e apresentar propostas, e agora o que a gente precisa é sentarmos todos, né, setor privado, governo, né, entidades financeiras, sentarmos junto à mesa e buscarmos aí soluções viáveis para isso aí, que passa por diversos, não há uma solução única e específica para o atendimento aqui da alocação social, né? Bom, então, mais uma vez, agradecendo aqui à equipe técnica, tá? E esperamos que isso, Ailton, sirva, como disse, como pontapé inicial para que a gente realmente abra esse canal de discussão e a gente consiga efetivamente utilizar aí a alocação social como uma ferramenta adicional de combate ao déficit, tá? Então, obrigado a todos, pessoal, e agora vamos voltar aqui ao debate. Ailton, fique à vontade aí para... Deixa eu só fazer uma pergunta antes, Ailton, para te provocar aqui. Pessoal, quem mora ou já morou de aluguel, levanta a mão, por favor, aí.
quem mora ou já morou de aluguel. É um negócio assim, quase todo mundo que a gente conhece já morou de aluguel em algum momento da vida, né? E quando a gente olha o impacto da habitação de qualidade na vida de uma família e da economia em geral, né, é muito impactante, né, Celso? Assim, a qualidade da saúde, da educação, do potencial econômico, eu sempre relaciono que a pessoa financia o Minha Casa Minha Vida em 35 anos e quita de 12 a 15. Melhora muito de renda, isso não pode ser coincidência, né? Isso não pode ser coincidência. Eu acho que a casa tem um reflexo importante. E nós estamos vivendo no país com um déficit habitacional resiliente, em especial nas camadas mais baixas, né? Então, colocando isso é realmente um desafio, porque a conta precisa fechar, né, Cláudio? Você tem essa consideração que fecha. E a gente também tem uma cultura de aluguel muito grande, né? A gente estava falando isso na época da reforma tributária, né? De comprar um imóvel, botar para alugar, 2, 3 imóveis, né? Então, acho uma solução realmente importante que a gente debata, partindo do princípio que tudo aquilo que a gente debate, debruça, a gente consegue solução. Então, devolvendo a palavra para você. Obrigado aí por ter vindo mais uma vez. Boa tarde a todos e todas. Obrigado aqui pelo convite. Cláudio fez o convite para estar aqui nesse evento. O Ministério esteve presente na terça, na quarta e na quinta, né? A gente esteve aqui em vários... a gente veio falar de inovação, de FAR, FGTS, participamos do Se Essa Rua Fosse Minha, no painel. Vamos fechar uma parceria, eu acho, com a CEBIC nisso, e estamos aqui falando locação. Vou falar e vou pensando junto com vocês. Eu acho que o governo federal tem algumas limitações para fazer locação. Gosto sempre de pensar qual é o papel nosso. O governo federal não está na cidade, não consegue estar tão próximo. É muito difícil fazer para o governo federal estar ali administrando um condomínio, um empreendimento. É impossível, né? Então, a gente tem algumas restrições, é bom saber os limites e as capacidades de cada um. O que a gente tem feito hoje, locação, temos feito as PPPs, que Cláudio citou ali, a gente está com 2 andamentos, a gente deve fazer umas 10. A gente apoia o município em fazer PPP de locação, né? A gente faz estudo, faz crédito, enfim, vamos apoiar os municípios. A gente vai fazer um piloto no FAR de locação em Manaus, que é um prédio nosso. Renato, a gente pegou um prédio da Receita Federal, destinando para o FAR, foi selecionado, junto com o governo do Estado, uma empresa que vai fazer um retrofit desse prédio todo, e nós vamos fazer um teste ali, um prédio excelente, super bem localizado em Manaus, com vista para o Rio Negro, e nós vamos fazer um teste de locação social no FAR ali, para ver como que vai se comportar. E a gente tem, para mim, quando começou Minha Casa Minha Vida, lá atrás, a gente imaginava Minha Casa Minha Vida que era assim, de 0 a 3 salários mínimos, a gente faz o FAR. De 3 a 6, 6 a 9, a gente faz crédito, né? E eu tenho, cada vez, ouvido mais relatos que a gente chegou no crédito no cara do salário mínimo. Em especial, quando a gente tem parceiros, Estado ou município, a gente tem feito crédito no Minha Casa Minha Vida, FGTS, para quem ganha um salário mínimo, um pouquinho mais de salário mínimo. Então, isso, para mim, o Brasil conseguiu desenvolver um desenho. Nós estamos chegando no cara que ganha 1.500, mas muita gente, né? Ano passado, a gente fez 220 mil imóveis financiados para famílias que ganham menos de 2 salários mínimos. 220 mil financiamentos para quem ganha menos de 2 salários mínimos. Então, há um desenho pronto para aquela família que comprar uma casa é o desejo. Mas a gente ainda, na minha cabeça, tem 2 grandes falhas ainda. Então, nós temos um programa habitacional de construção de crédito espetacular. Também temos com a AGU, vai ter sempre, família
que está no Bolsa Família, que o crédito não é solução, não é uma família que recebe Bolsa Família não é um crédito que vai resolver o problema habitacional dela, nem outros problemas, né? Essa família está com insegurança alimentar. Então, a gente tem programas de orçamento, mas sempre limitado. O recurso da União, infelizmente, a gente gasta muito com previdência, com assistência, e é difícil sobrar dinheiro para outras políticas no governo federal. Mas nós vamos ter sempre focado nessas famílias do Bolsa e PPC. Mas eu acho que a gente tem duas falhas ainda que estamos tentando estruturar, né? Acho que o Brasil não tem um programa de reforma e melhoria adequado. E nós estamos com a oportunidade agora de fazer um programa forte de melhoria. Nós vamos usar o recurso do Fundo Social. Espero voltar, enfim, não posso anunciar muito, porque depois fala que eu vazo aqui a informação, mas espero lançar um programa de melhoria habitacional muito forte de crédito, pequenos financiamentos, a gente deve fazer. Espero fazer 3 bilhões, espero que a gente consiga ter demanda para os 3 bilhões. Eu acho que é difícil fazer 3 bilhões. Vou dar um número para vocês. O microcrédito produtivo orientado, hoje, os ativos totais somam 8 bilhões e meio. Então, depois de 20 anos de um programa de microcrédito produtivo orientado, o Brasil tem um estoque, já chegou a 12, hoje tem um estoque de 8,6 bilhões. Então, fazer 3 bi não é fácil em pequenos financiamentos de melhoria, mas nós vamos fazer. A gente tem também com orçamento, periferia viva, mas, de novo, sempre com orçamento vai ser pequeno, eu devo ter uns 400, 500, 600 milhões para fazer reforma. Então, melhoria é um problema que a gente tem que resolver. E eu vou dar o último número aqui. Tem 1 milhão de brasileiros que não tem banheiro na zona rural, tem 300 mil brasileiros que não têm, famílias, que não têm banheiro na zona urbana. Então, imagina, nós temos 1 milhão de casas ainda que não tem banheiro, dados do censo, e que a gente quer fazer uma atuação rural mais forte nessas casas que não tem banheiro na zona rural. Não tem banheiro ou divide banheiro, ou não tem banheiro mesmo, ou ele é muito precário, né? Queremos fazer uma ação muito forte com o banheiro na zona rural. E quando eu falo de 300 mil imóveis sem banheiro, metade em município pequeno, metade em município até 50 mil habitantes, que o Ministério da Cidade desconfia que é meio rural, talvez seja na fronteira do rural urbano. Mas isso é para falar que queremos fazer uma ação forte de melhoria habitacional, de reforma. Quando for rural, não vamos fazer com recurso a fundo perdido. Urbano, queremos fazer crédito. Os 3 bilhões que o Celso disse. Então, é uma lacuna da política federal. E eu acho que nós temos também uma lacuna grande da locação. Há um conjunto de famílias, de pessoas, que o crédito não é solução, né? Um idoso, uma pessoa de 65 anos, não é um crédito de 35 anos que vai... é difícil, né? Os dados nossos mostram que é muito difícil, a gente faz muito pouco crédito para quem tem mais de 60 anos. Também a necessidade do patrimônio é menor, né? Aquela necessidade de ter um bem, talvez não é essa. Pegar a gente discute muito no Ministério, oferecer um imóvel de um FAR para um idoso não atende muitas vezes, né? Ele não quer morar ali, né? Principalmente numa cidade grande igual São Paulo, Rio, ele não quer sair da onde ele tem relacionamento, convivência e ir para um empreendimento nosso. Quando a gente fala de população de rua também, é o mesmo problema. A gente faz FAR, né? Não é um empreendimento fácil para você alocar certos perfis de famílias, né? O cara quer ficar no centro, talvez, na área que ele tem emprego, renda, e às vezes o nosso empreendimento é um pouco na periferia das cidades, enfim. Então, nós temos uma necessidade grande. Você já falou do déficit habitacional, que 50% é um excessivo de aluguel. Então, nós temos, de novo, para fechar, um público aí de idosos, estudantes, pessoas que vão passar um tempo naquela cidade, né? Eu vou passar 1, 2 anos naquela cidade, o meu primeiro emprego, enfim, a necessidade do imóvel não é adquirir, mas que está no nosso déficit, enfim. Em especial, nós temos um desejo de fazer um programa para atender um pouco melhor o idoso, ainda não está formatado, mas nós queremos fazer um programa para idoso, e vamos desenvolver.
Então, vou fechar aqui dizendo o seguinte: locação social, em termos práticos, não ter as PPPs que vão correr a sua vida, mas eu gosto de falar sempre, é muito lento o PPP. Então, assim, não acho que é um instrumento de apoio federal tão efetivo. A gente vai apoiar quem quiser fazer, vamos financiar o estudo, mas, veja, esse PPP de Recife, Pernambuco, a realidade está aí. Pernambuco e Mato Grosso do Sul, com todo o esforço nosso, Caixa e município, estão 4 anos e vai demorar. Eu, particularmente, tenho discutido, espero desenvolver mais e voltar aqui, Renato, para a gente conversar com vocês, ouvir. Eu, particularmente, acho que a gente tem que ter um programa de crédito habitacional, de crédito, parecido com os 3 bi, um crédito, para que o empreendedor desenvolva o empreendimento e destine para a locação e que a gente combine, na regra do jogo, um percentual para a política pública. Então, assim, olha, você vai ter que atender, estou dando exemplo, tá? 30% até faixa 3 no Minha Casa de renda, você vai ter que atender um percentual de idosos, eu te dou um crédito curto, não precisa ser 35 anos, pode ser 5, 7, 10 anos para o empreendedor. Eu, conversando com os empreendedores, vejo que eles também têm muita vontade de sair do empreendimento, quero construir, operar, mas não quero ficar 20 anos. Né? Então, também não precisa do meu crédito 20 anos. Mas eu acho que uma política que a gente teria que testar é, atendendo um problema bem definido, a gente está tentando, no governo federal, definir bem o problema, idoso, déficit, aluguel, o que ele é, estudante, quais os perfis que são do Brasil que precisam de que vão morar de aluguel e que essa é a melhor resposta, para que a gente possa fazer uma política de crédito para o empreendedor atender esse público. Acho que a grande dificuldade, Ana e Cláudia, é o monitoramento, porque quando vocês conhecem mais do que eu só vejo de longe a discussão de HIS aqui em São Paulo, fiscalização e tal, né? Essa coisa de vendeu para quem e tal. No Minha Casa Minha Vida é muito fácil. Eu faço a comprovação na hora de assinar o contrato. Né? Eu chego, qual a sua renda? 7 mil. Pronto, você é faixa 3. Se o imóvel vai ser vendido depois, para um faixa 10, não interessa. Né? Eu faço uma única vez e estamos satisfeitos. Mas um empreendimento que eu vá financiar e ele tem obrigação de seguir alguma regra, a gente vai ter que discutir muito como é que eu fiscalizo e controlo. Lembrando, o governo federal não está em São Paulo, não está no município. Se for exigir que eu mande alguém lá ficar medindo quantos idosos tem naquele empreendimento, a gente perdeu. Então, tem uma dificuldade assim, eu vou definir bem quem eu quero atacar o problema, qual é o problema que eu tenho. E eu acho que é uma grande dificuldade discutindo é como que a gente garante, com o menor custo de fiscalização, o atendimento à política pública. Tá? Então, acho que eu falei muito, mas eu queria ressaltar o seguinte, há uma lacuna, está claro para a gente vem discutindo há muito tempo, o Ministério da Cidade vem discutindo há muito tempo, eu só acho que as soluções que a gente até hoje pensou eram mais de difícil escalada, era fazer PPP, alocação de um prédio ou outro, usar o FA, FDS que a gente tem, mas eu acho que o governo federal ele tem que pensar sempre em escala porque a gente tem que fazer muito. Né? Para o governo federal fazer um empreendimento de São Paulo com a social não faz sentido, o Estado faz. Né? Aliás, curiosidade, a Prefeitura de São Paulo tem um orçamento parecido com o meu para habitação. Né? Nós somos quase pau a pau. Então, quem sou eu para fazer educação aqui? Mas eu acho que nós temos uma capacidade de discutir crédito. Então, eu focaria muito o nosso raciocínio lá no governo federal. Vou dar crédito para chegar no público que precisa chegar e atacar o déficit habitacional. O Cláudio falou, 50% dele é ônus excessivo. Então, reforçar aqui só a última, já falei muito. A gente quer desenhar um programa, estamos desenhando, estamos discutindo, acho que a gente pode fazer um bom produto aqui para atender o déficit habitacional e vai ser muito importante fóruns desse, de diálogo, levantamento, para a gente poder ser assertivo nessa medida. Então, obrigado pelo convite de estar aqui. Obrigado. É muito bom a gente escutar isso aí. Antes de passar aqui para o Celso, que o Celso, que também conheço, é um entusiasta aqui do assunto, que, inclusive, já conversamos sobre isso anos atrás, né, Celso? Inclusive, o Hamilton, ele já tem
um trabalho também desenvolvido sobre isso. Eu tive a oportunidade, está muito bom, parabéns. Então, ou seja, o Secov aí já deu luz a isso aí e conhece bem. Mas, antes de passar, Ailton, sobre a questão da solução, como eu falei, acho que é muito importante como a gente observar as melhores práticas existentes, né? E uma das características que a gente observou em todos os locais é que não existe uma bala de prata, não existe um programa específico de locação social que esse é o melhor. Não. Na realidade, é um complemento, né? Acho que a gente tem que analisar isso aí. A questão do crédito, como você falou, é extremamente importante, né? Mas o subsídio também é extremamente importante também. Quando a gente fala em habitação de interesse social no mundo, né, ele está intimamente vinculado a subsídio. Não existe HIS, ou seja, você não consegue atender, sobretudo, aquelas camadas mais baixas sem subsídio. Ponto. Isso é um fato. E o grande segredo do sucesso do Minha Casa Minha Vida é justamente o subsídio, seja o desconto complemento ou o subsídio, a desconto na taxa de juros ou desconto na veia, né? Se não fosse isso, infelizmente, não teríamos o sucesso que a gente tem. E, da mesma forma, isso tudo que a gente está falando agora há pouco é para produção habitacional, ou seja, para aquisição. Mas o raciocínio é o mesmo para locação. Tá? Então, se a gente alocar também uma parte da verba toda que a gente tem disponível, né, seja OGU, seja FGTS, para isso aí, para esse tipo de subsídio, seja subsídio na taxa de juros, ou seja subsídio direto para o beneficiário final, acho que a gente consegue fazer um blend bem interessante nisso aí. Mas queria ouvir aqui essa grande autoridade aqui, especialista, nosso amigo Celso. Imagina, eu acredito muito que já o nosso sistema financeiro, né, ele está com 60 anos, e as questões da aquisição imobiliária não pode ser a única possibilidade de você trazer as pessoas para, vamos dizer, o seu acesso à moradia, né? O Ailton acabou de falar, a Prefeitura de São Paulo tem muito dinheiro para fazer habitação, mas ela distribui 30 mil cheques de R$400 todos os meses, viu, Ailton? Para 30 mil, Então, dá 12 milhões por mês e dá 144 milhões por ano, que são as pessoas que, de uma forma ou de outra, foram deslocadas de algumas regiões, que houve a necessidade vamos dizer, da Prefeitura estar ajudando essas famílias, né? Eu fico feliz de ter ouvido o Ailton dizer que até pode haver disponibilidade de crédito para isso, porque, sabidamente, tem algumas empresas, realmente, né, empresas internacionais, inclusive, que poderiam fazer esse papel, né? Porque o Ailton colocou o ponto fulcral. Abelardo já foi embora ou não? Está ali. Nós, lá no Conselho Curador, eu lembro bem que em 2001 nós tivemos uma lei. A Henriqueta lá. Fizemos o programa de arrendamento residencial. O programa de arrendamento residencial, ele atendia famílias de até 5 salários. Não é um programa de locação social. Mas eu quero só chegar numa coisa que o Ailton falou. 5 salários, 15 anos, a pessoa pagava o arrendamento residencial e depois dos 15 anos existia um resíduo. Se existir um resíduo, ela fazia um financiamento e ela podia adquirir o imóvel, ou então aquele imóvel ficava em arrendamento residencial. Eu lembro que os anos foram passando, Ailton, não existiu Minha Casa Minha Vida, era um dos únicos programas, e, de repente,
A Caixa Econômica Federal estava administrando uns 100 mil imóveis, tá? Né? Com todos os problemas que traz a administração de 100 mil imóveis. Né? Que são os mesmos problemas, Clausens, que a Prefeitura de São Paulo está hoje, com a política de habitação de interesse social e de habitação de moradia popular, de saber se aquela destinação que ela deu um incentivo para que ela fosse feita, né, sem cobrança de outorga onerosa, ela está chegando no destinatário final. Né? Eu acredito muito nisso, porque o Clausens usa o exemplo dos Estados Unidos, e eu vejo muito em filme. Né? Eu assisto muito uma série que chama Blue Bloods, não sei quem costuma assistir, e tem os prédios lá que são só de locação social. Então, tem um departamento da prefeitura, né, que só cuida daquilo. Né? Sai esse, entra o outro, sai esse, entra o outro. Né? Meu filho estudou numa universidade em Chicago, que eles lá tiveram recursos para construir moradias dentro da universidade, e eles obrigam que os 2 primeiros anos dos alunos internacionais, eles fiquem dentro lá, pagam um aluguel lá, para poder subsidiar, às vezes, quem não pode pagar aluguel. Ou seja, eu acredito que nós estamos naquele momento, é mais ou menos o que nós fizemos um debate aqui, hoje, na questão de financiamento imobiliário, Zé Carlos, de manhã. Nós estamos num momento bom, porque nós esgotamos, eu uso essa palavra, não levem ao pé da letra, tá? Nós esgotamos os recursos do SBPE e o FGTS está num limite, Ailton, está num teto do que ele pode fazer por ano de operações, porque daqui a pouco o saldo devedor, o estoque do vai ultrapassar o ativo do fundo de garantia. Eu estou fazendo uma brincadeira, Luiz Fernando conhece bem isso. Né? Vai chegar uma hora que, né, o estoque de financiamento vai estar tão grande que os orçamentos do fundo de garantia precisam ser muito cuidadosos. É a hora da gente pensar em outras formas, em buscar novos dinheiros, buscar novos players no mercado. Né? Eu vi o Rafael aí na plateia, a MRV deu uma saída para isso, fazendo alguns conjuntos para locação. Né? Esses conjuntos para locação se demonstraram um bom negócio. Veio uma empresa multinacional e comprou esses conjuntos da MRV. Né? Então, eu sei que nós estamos falando de população mais necessitada, eu sei que nós estamos falando de idosos. Né? Eu fiquei pensando aqui, o Ailton falou de fazer um financiamento para 65 anos. Não dá, né, Ailton? Primeiro que a seguradora não dá seguro. Né? E para estudantes, principalmente, né? Mas a preferência hoje pela locação, né? Eu levantei a mão na questão do aluguel porque, quando eu me casei, né, antes de comprar meu primeiro imóvel, eu morava de aluguel em São Paulo, não tinha jeito, né? Mesmo trabalhando na Caixa Econômica. Né? Mas eu acho que é um momento, nós estamos num momento, repito, 2025 e 2026, com certeza, nós não vamos ter um crescimento do mercado como a gente vinha tendo, nós não temos mais recurso, Renato, do que nós tivemos em 2024, então é um momento para essas reflexões. Essa é uma boa coisa para estudar, para juntar com o retrofit do centro, para juntar com se essa rua fosse minha, tudo que a gente está pensando, né? E gastar esforço, gastar energia, para a gente ver se consegue. Né? Pode ser que 5% no início seja uma coisa assim, um sonho de uma noite de verão. Mas para chegar no 5% tem que fazer 1%, depois 2%, depois 3%. Então eu acredito muito que a locação social possa
ser um novo produto para um empreendedor imobiliário, né? E até para quem não é empreendedor imobiliário e queira fazer algum tipo de serviço, eu acho que é um segmento que a gente pode explorar daqui para frente no país. Acho que é isso. Quero fazer só um comentário aqui, que assim, ouvindo o Celso falar e também a Ailton, a parte do funding sempre é um instrumento de solução nesses casos, né? Muito bom ouvir o Ailton dizer aí que está estudando, isso já é uma grande coisa, porque gasta tempo, gasta energia, né? E essa questão do fundo social, né, eu acho que é uma grande oportunidade da gente fazer essas alocações um pouco aqui no faixa 3, para poder ter o faixa 4, um pouco ali na questão do banheiro, da reforma, e bota um pouquinho ali na alocação social para a gente testar. É isso aí. Pessoal, o Ailton está com limitação aqui de horário, tem já que sair. Eu queria só pedir para que a nossa especialista aqui, a Ana, que conhece bem, fez esse diagnóstico de forma maravilhosa, tecesse alguns comentários relevantes aqui, para que pudessem ajudar aqui ao Ailton aí nesse momento. Ailton, não vou fazer você perder o avião, por favor. Não, primeiro, agradecer realmente a oportunidade da equipe ter feito esse estudo. Já estou há algum tempo no setor, não vou dizer quanto, o Celso está olhando ali para mim, para ninguém fazer conta, mas já há algum tempo essa questão da alocação social está inserida numa discussão, mas de uma forma assim que paira, sem que a gente tivesse realmente algo mais substancial para a gente se debruçar e pensar o setor. Então, foi uma grande oportunidade da gente consolidar, né, nenhum estudo, experiências. Né, e esse estudo trouxe realmente insights que acho que são muito importantes. Não só no sentido positivo de apontar o que deu certo, como o que não deu certo. Por exemplo, a questão do parque público. Eu acho que isso praticamente unanimidade, a dificuldade realmente de se lidar com a questão do parque público. Por outro lado, né, outros aspectos que acho que já apontam para o que a gente quer, que é poder desenvolver um estudo para a gente pensar melhor uma solução que realmente se adeque ao nosso caso. Então, por exemplo, a questão do subsídio cruzado, a gente precisa juntar a parceria, não PPP, né? A gente precisa juntar investimentos privados com o setor público e pensar o setor público de uma forma abrangente, porque, como o secretário falou, quer dizer, a questão vai no âmbito das cidades, mas a gente precisa de estímulos do poder público federal. Então, eu acho que assim, a gente traz aqui, abre uma oportunidade de pensar essa questão de ir mais a fundo. A questão da alocação social, realmente, ela se coloca, porque nem todo mundo pode ou quer comprar um imóvel. São muitos públicos, então são muitas soluções. E aí a experiência internacional mostrou isso. São soluções que se adequam para o idoso, para o estudante, para aquela família que tem renda, mas não consegue se capacitar para um financiamento para aquisição. Então, eu acho que a gente tem aí uma grande oportunidade agora de poder se debruçar mais a fundo a questão e poder contribuir justamente nessa discussão, né, e trazer algumas soluções. Né? Eu acho que essa é a nossa tarefa e o nosso desafio. Obrigado, Ana. Ailton, então, eu queria que você, em nosso nome, fizesse as considerações finais aí para a gente, para o encerramento. Então, meu agradecimento está aqui. É um assunto que a gente tem que fazer junto com o setor. No Ministério, a gente tem especialistas que estão estudando locação social há 10 anos e têm uma experiência. De um lado, eu sempre falo isso, no Ministério das Cidades, eu acho que eu sempre tento falar com a equipe, assim, nós temos excelentes arquitetos, pessoal que entende muito da necessidade, da demanda, e também temos que ter gente que entende de crédito, financiamento, modelagem econômica. A gente tem que somar esses dois. Lá no Ministério, às vezes, entra muito em conflito.
que eu sempre acho interessante isso. Mas aqui é para falar os conflitos, assim, um acha que tudo você resolve de um jeito, o outro acha que tudo você resolve de outro. Mas o que a mensagem é, eu acho que nós temos um problema para resolver no governo federal, de tentar apoiar soluções municipais, estaduais, e ter uma política de crédito para locação. E eu acho que a gente precisa, desses próximos 2, 3 meses, continuar conversando bastante. Acho que falei com o Zé Carlos uns minutos atrás, acho que nós temos uma janela, há uma demanda do presidente da República sobre locação específica, recente. Então, a gente tem uma janela, que nem melhoria ele já falou no jornal. Logo ele falar de locação. Então, nós temos uma janela e nós temos que aproveitar para lançar esse programa. Talvez não seja perfeito agora, mas eu acho que a gente vai ter uma oportunidade de, nos próximos 2, 3 meses, avançar com vocês. Espero muita a contribuição aqui do setor. Obrigado, gente. É um prazer estar com vocês.